Olá, gente, tudo bom com vocês? Passando aqui para fazer uma recomendação de um livro extraordinário na área da comunicação. Geralmente eu recebo algumas mensagens por dia de pregadores, jovens que querem aprender a falar em público e não sabem como. É dificilmente dizer que a maioria dos comunicadores, dos pregadores e dos líderes, eles não estão interessados em passar informações, revelar os segredos de comunicação, as técnicas que eles aprenderam, porque não é vantagem você revelar o segredo que você descobriu com muita dificuldade ou que você investiu dinheiro para adquirir. Então, a outra ideia também de você não criar muitas concorrências, ou seja, pessoas tão capacitadas e tão preparadas quanto eles. Então eu decidi, desde algum tempo atrás, aí, já revelar algumas técnicas, alguns segredos que eu passei. Quem me acompanha aqui há muito tempo já sabe que há alguns vídeos aí na internet onde eu explico como montar um sermão, como gravar um sermão, como fazer pregações em cima da hora, como falar em público, como eu aprendi a falar em público, enfim. Eu tive muita dificuldade para aprender a falar em público. Eu fui gago, literalmente. Eu fui tímido e ainda me considero um pouco tímido. E eu desenvolvi algumas técnicas de comunicação, de como falar em público, sem ter aquela impressão que você é um camarada despreparado, que você não fez um curso de oratória e coisas desse tipo. Wellington, você não fez curso de comunicação? Não, nenhum curso de comunicação. Os únicos cursos que eu fiz foi uma faculdade de filosofia, quer dizer, de teologia, que na verdade foi o básico, e tomei aulas de filosofia particular. Mas eu não concluí nem o curso teológico, porque o que eu fiz era o básico, então não serve para quase nada, não é nível superior. E de filosofia eu tomei aulas particular, porém o valor era muito alto em comparação à minha realidade que eu vivia. Então não tinha como eu terminar o curso de filosofia e também partir para uma faculdade teológica do nível superior. Então eu decidi descobrir por conta própria como aprender a me comunicar e como desenvolver algumas técnicas de comunicação. O que é que eu fiz? Comecei a comprar livros. E eu quero recomendar um livro aqui para vocês, que é um livro extraordinário, como eu já disse no início. O autor desse livro é o Reinaldo Polito. Ele já vendeu mais de 500 mil de exemplares. Ele já está aí com quase 40 obras lançadas e ele é um mestre na área da comunicação. Eu comprei esse livro aqui há pouco tempo, eu já ouvia falar dele há muito tempo. Os meus livros, de fato, estão na Bahia. Eu tenho uma gama de materiais de comunicação, de filosofia. Eu abri mão dos livros teológicos por uma questão simples. Eu sempre estou indo a culto e sempre tenho contato com pregadores e pastores. Então o assunto que envolve a gente é assuntos teológicos. Então eu já estou envolvido com essas questões. Eu precisava ler algo à parte, ler algo que as pessoas não passavam com frequência, que é dicas de comunicação, que nós chamamos de oratória, e também de filosofia. Então eu particularmente leio mais livros de filosofia e de oratória. Não é que eu não goste de coisas teológicas, eu leio de vez em quando, mas para eu investir dinheiro, tipo como eu investia antes, em História dos Hebreus, Dicionário Vini, Dicionário Wycliffe, todas essas gamas de materiais que envolvem as questões teológicas, eu não faço mais isso. Eu já tenho alguns materiais básicos, tenho uma noção básica de coisas relacionadas à religião, mas eu não invisto mais dinheiro em livros teológicos. É uma decisão pessoal minha, porque eu já fico 24 horas, ou a maior parte do tempo, conversando com pessoas que entendem do assunto, e eu acho desnecessário eu gastar com materiais, sendo que eu já tenho acesso a essas informações, ok? Outro ponto é que você, entrando na internet aí, você encontra diversos pregadores, diversas pessoas que passem essas informações de comentários bíblicos, mensagens que acrescente algum conhecimento
a sua gama de informações teologicamente falando, e eu não acho necessário estar investindo muito dinheiro com esses livros. Então eu decidi comprar livros pequenos, não compro aqueles livros grossos, porque primeiro que eu não vou ler. Então eu fiz um erro, quando eu comecei a ler, eu investi muito em livros grandes, para dizer, eu comprei uma obra, né? A história dos Hebreus, dessa grossura, e eu não li mais do que a metade. E olhe lá, eu li umas folhazinhas assim, me cansei, não entendi absolutamente nada e deixei lá. Então, não gasto mais dinheiro com esses livros de alto volume. Eu compro livros pequenos, que eu consiga ler esses materiais, que eu consiga terminar a leitura e eu pratico aquilo que eu estou lendo. Então, eu vou passar para vocês esse livro aqui. Eu gastei nele, eu vou dizer o valor, que é muito simbólico, R$40, muito barato, dependendo da sua região aí, pode ficar mais barato ou mais caro. Então você vai comprar esse livro aqui de comunicação, e o que é que eu vou aprender nele, ou o que é que você vai, ou o que nós iremos aprender nesse livro aqui. Você já teve dúvida como falar em um pedestal? Esse livro aqui vai te ensinar como falar em um pedestal. Já teve dúvida de como você falar com o microfone lapela, aquele que pega aqui na roupa, um microfonezinho pequeno? Esse livro vai te ensinar. Já teve dúvida de como falar com o microfone de mão? Esse livro vai te ensinar. Você já teve dúvida de como deve se mover em um púlpito ou quando estiver fazendo uma apresentação? Qual é a expressão correta que o seu corpo deve transmitir, deve tomar? Esse livro vai te explicar tudo isso, desde o tom de voz, desde a teatralização, que é quando você interpreta um personagem a partir da sua linguagem corporal, você faz um teatro na comunicação. E as pessoas aqui não entendem muito de teatro, as pessoas que não entendem muito de teatro, elas dizem que não é necessário, porque não é você fazer uma palhaçada, sabe, na comunicação. É você não só falar, mas você mostrar com gesto, mostrar fazendo. Então, eu gostei muito desse livro, porque ele tem uma linguagem muito simples, de fácil compreensão, ele é barato, tá? Não é um livro caro. Hoje, R$40, quem é que não tem R$40 hoje, gente? Todo mundo tem R$40. Então, ele abrange todas as questões. Linguagem corporal, tom de voz, como memorizar um texto, qual é a expressão correta que o seu corpo deve tomar, como você deve se assentar, o microfone correto para cá. Então tem tudo isso aqui no livro e você precisa adquirir esse material. Ele começa dizendo que você tem o dom de falar em público. Todo ser humano já nasce com o dom de falar, você só precisa aprender a forma correta. E ele vai resumir aqui que a comunicação em público é como se fosse uma conversa em particular com qualquer amigo, porém uma conversa animada, uma conversa com ânimo, com alegria. Então você vai precisar sim adquirir esse livro, porque ele é essencial para a sua formação na área da comunicação. Como controlar o medo de falar em público, ele vai te ensinar qualidades que você precisa desenvolver para falar muito melhor. Conheça o público que irá lhe ouvir. Olha que interessante você ter noção de quem são as pessoas que você vai transmitir as mensagens. Por exemplo, eu digo sempre para os meus amigos o seguinte: há uma diferença entre você falar para um grupo de pessoas simples, leiga, sem informação, de um grupo de pessoas que tem uma gama de informação, que tem um nível superior. Para um grupo simples, você vai precisar usar linguagens simples. Eu conheço amigos que cometem muito erro no que diz respeito a passar informação. Eles têm muita informação, mas eles não conseguem diferenciar o público. Então ele chega, por exemplo, em um bairro simples, onde as pessoas não têm muito conhecimento da informação, eles passam muita teologia, sabe? Muitas mensagens, muitas informações em pouco tempo. E as pessoas não conseguem captar essas informações por conta do estilo de vida que as pessoas levam. Elas não estão acostumadas com isso, elas não têm o hábito de ler. E você precisa entender que há lugares que você vai precisar levar uma mensagem simples e há outros lugares você vai precisar levar uma mensagem profunda. Então a gente vai desmistificar essa ideia que eu já ouvi amigos meus falarem, que você tem que pregar
para 10 pessoas como se pregasse para 2.000 pessoas. Você tem que pregar em todos. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que falar a partir do público que está te ouvindo, porque senão você vai falar muito bonito e as pessoas não vão entender nada. E você não pode pensar em você. Alguém olhar para você e dizer, rapaz, esse cara tem informação. Você precisa se preocupar com o povo que está te ouvindo e a mensagem que elas vão captar, que elas vão entender. As pessoas têm que sair de lá dizendo, caraca, eu entendi o que ele queria falar. É tão fácil esse texto, mas eu não conseguia compreender. E ele me fez entender. E não você sair como o cara que falou e transmitiu várias mensagens. Então conheça o público que você vai falar. O capítulo 2 vai falar sobre o orador e o discurso. Prepare bem o discurso. Aqui no ato do preparo é a introdução, ou seja, ele vai ensinar como você fazer a introdução. A parte do discurso, que é novamente a introdução. Vamos pular para a parte 3, porque a parte 2 é só ensinando como fazer uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu já falei sobre isso. O orador e a técnica. Isso aqui é interessante, porque ninguém nasce falando bem. As pessoas nascem, não falam a partir de um certo tempo, depois aprende a falar algumas palavras, a criança aprende a se comunicar a partir do que ela está ouvindo, depois ela vai juntar aquelas palavras todas e vai formar o que nós chamamos de frases, discurso, comunicação, enfim. Você precisa juntar essas palavras. Então você vai aprender a desenvolver algumas técnicas. Como responder as perguntas da plateia. Isso aqui já é para quem está fazendo uma palestra, que alguém está fazendo a participação lá em público. Como apresentar um discurso, discursos de circunstâncias, questões práticas, enfim. Eu gostaria que você adquirisse esse livro, porque ele é de suma importância. A narração, deixa eu ver algumas coisas mais aqui para eu lembrar. Eu não li esse livro todo, eu estou ainda na metade dele. Comprei faz um certo tempo, porém eu não desenvolvi o hábito da leitura como há tempos atrás, que eu sempre estava lendo pelo menos um capítulo por dia. Por conta de algumas questões pessoais, eu acabei não tendo tempo de ler esse livro todo, mas eu já li uma parte dele e pulei outras partes em específica para ir diretamente ao assunto e descobri que esse livro aqui é fantástico. De todos os livros que eu já li, esse livro é um dos melhores na área da comunicação. Eu vou tentar achar aqui, o orador e a técnica. Eu vou tentar achar uma parte aqui para você ter noção. 10 regras básicas para produzir um bom visual. Olha, coloque um título, faça legendas, escreva com letras legíveis, limite a qualidade do tamanho das letras, componha frases curtas, use poucas linhas, use cores. Isso aqui é para quem usa o data show na comunicação. Ele vai até ensinar como a pessoa deve fazer uma apresentação de uma palestra no data show. Principais tipos de visuais. Nossa, isso é incrível, cara. O livro ele abrange todas as questões, até o que você não imagina que precisa uma comunicação. Ele vai te ensinar como responder as perguntas da plateia, como apresentar um discurso, treine bastante, quando ler. Olha, eu vou mencionar isso aqui. Quando ler, a leitura deverá ser reservada para momentos especiais como pronunciamentos oficiais, ou seja, o texto oficial, né? Você vai precisar ler um texto para iniciar a comunicação. Segundo, textos muito técnicos que não possam conter erros, discursos de posse de presidentes, de entidades, abre parênteses. Esse é o momento em que são apresentadas as bases da sua administração. E os discursos não deveriam, portanto, ser improvisados, ou seja, tem que ter um preparo antecipado para em um discurso de presidente ou coisa do tipo você não cometer erros. Agradecimento de homenagens feitas a grupos especiais, quando a mensagem representar a filosofia das pessoas, ou seja, ele vai resumir aqui o seguinte: você precisa fazer um texto todas as vezes que for fazer uma apresentação em especial, para não houver erro, ainda mais para que as pessoas ficam nervosas a falar em público. Quando dá um branco, você não vai lembrar o que você leu, né? Então você precisa ter anotado ali
Por isso que eu falei sobre a relação de você anotar, ter um resumo, ter um papelzinho de anotação para não dar um branco caso for uma mensagem nova, um discurso que você vai precisar fazer em cima da hora. Eu estou tentando falar muito rápido para caber todas as informações desse vídeo e não ficar muito grande. Então, eu vou terminar esse vídeo dizendo que você precisa, mais uma vez, adquirir esse livro do Reinaldo Hipólito, Como Falar Corretamente Sem Inibições. São mais de 30 anos de sucesso, com 570 mil exemplares vendidos. Então, muito obrigado pela atenção. Já se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo e não esquece, compre esse livro, você vai aprender a falar em público dentro de pouco tempo. Um forte abraço, obrigado.